Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Sobre o time principal, empate em 0-0 contra o Cruzeiro, dentro de casa, só 31 mil pessoas na Neoquímica Arena, o menor público do Timão na atual temporada. O Corinthians caiu para o 11º lugar, com 20 pontos conquistados, e a pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior segue bastante alta. Hora de falar sobre o Corinthians, que se livrou do temido transfer ban, aquela punição que impede os clubes de registrarem atletas. O Timão, se tivesse essa pena imposta contra si, precisaria ficar 6 meses sem registrar jogadores. É que terminou nessa segunda-feira o prazo para o pagamento da primeira de 24 parcelas de um grande acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O maior credor desse grande acordo é o Cuiabá, que tem 18 milhões de reais para receber ao longo de 6 anos. O Corinthians até chegou a tropicar, pagando apenas 150 mil dos 783 mil que tinha como pagamento nessa segunda-feira. No final do dia, houve o restante do pagamento desse dinheiro e o Corinthians se entende completamente livre do risco de punição via transfer ban. Acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas homologado em abril e prevê o pagamento de 76 milhões de reais para diversos credores diferentes ao longo de 6 anos. Esses pagamentos são feitos a cada 3 meses. Só para completar o noticiário alvinegro, a situação de Dorival Júnior segue delicada. Não deve ser demitido depois da partida contra o Cruzeiro, ainda que o Timão perca na Neoquímica Arena. O Fabinho Soldado é um dos seus defensores. Há uma parte da diretoria que entende que ele precisa ficar pelo menos até os jogos contra o Palmeiras, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, se perder para o Verdão, aí certamente rua. Em relação a Memphis Depay, o Timão discute internamente se não vale a pena chamar o holandês para uma discussão para rescisão do contrato. E aí, Memphis, você toparia rescindir o contrato de forma unilateral, sem que ninguém tenha de pagar multa? Essa definição deve acontecer nos próximos dias e, se houver uma maioria de votos dentro da diretoria, esse assunto vai ser tratado diretamente com o Memphis. Enquanto isso, o Corinthians torce para que pintem propostas do exterior vindas pelo Memphis. O Corinthians adoraria aceitar qualquer oferta, ainda que nem conseguisse muito dinheiro com a saída do holandês. Se você concorda com essa situação, como é que você vê esse caso? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com um filme queimado, por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros.
Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Só para completar, queria contar também que Matheus Bidu avançou para a renovação do contrato, o vínculo do lateral esquerdo se encerra no fim desse ano e será prorrogado. Registrar ainda pichações contra Memphis Depay. Essas pichações aconteceram no Parque São Jorge e, entre outras coisas, a gente pôde ler fora Depay, salário em dia, futebol atrasado. Depay de ídolo você não tem nada, craque Neto 90, 91 e 97, nosso ídolo eterno. Hora de falar sobre Rony, quero te explicar todo o caos da terça-feira com a entrada dele na justiça contra o Atlético Mineiro e a possibilidade, será que existiu, de ele se tornar reforço do Corinthians. Vamos começar seguindo a ordem cronológica das coisas. Rony andava muito incomodado com a inadimplência do Atlético Mineiro e consultou seu advogado e, ao constatarem que havia 3 meses de inadimplência em relação ao fundo de garantia, o Rony notificou o Atlético com uma ação na justiça pedindo a quebra do contrato. Um oficial de justiça levou a situação para o Atlético e foi a partir daí que o Galo começou a correr atrás do prejuízo. Até porque se o Rony vencesse essa disputa, o Atlético seria condenado ao pagamento de 55 milhões de reais, equivalentes ao que deve e a tudo que o Rony receberia até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato. Houve uma ligação do Cuca, depois Paulo Brax e Vitor entraram em contato e, por último, Rubens Meninho, principal acionista do Galo, conversou com Hércules, que é pai e também um representante do Rony. Todos prometendo que nessa quarta-feira todas as pendências entre Atlético, Rony e seu representante serão quitadas. Rony reclama dos 3 meses de fundo de garantia, de prêmios de conquistados dentro de campo, da luva, o prêmio pela assinatura do contrato, de direitos de imagem e também salários. Essas questões serão resolvidas além da comissão para o pai e empresário dele. O Atlético também prometeu quitar todas as pendências com outros atletas. 3 jogadores haviam entrado com notificações extrajudiciais contra o Atlético. Não é um processo na justiça, mas você avisa ao clube e dá um prazo para que ele pague em 48 horas, sob o risco de esses jogadores seguirem o mesmo caminho do Rony. Os 3 atletas que fizeram essas notificações extrajudiciais, Gustavo Scarpa, de quem vou falar daqui a pouquinho, Igor Gomes e Guilherme Arana. Pois bem, sobre Rony no Corinthians, Samir Carvalho, meu amigo e dono de um canal aqui no YouTube que cobre o Timão, chegou a afirmar na tarde de terça-feira, em meio ao caos por conta da notícia do processo aberto do Rony contra o Atlético, o Samir afirmou que o Corinthians era um dos interessados na contratação do atleta. Foi conversar com uma pessoa próxima ao Rony e posso assegurar que o Timão não fez contato, embora outros 10 clubes do Brasil e do exterior tiveram conversas com o pai representante do Rony na tentativa de entender as condições do negócio. O que eu ouvi é que não faria sentido o Rony deixar o Atlético alegando salários atrasados para se mudar para o Corinthians, que tem tantos problemas quanto o Galo no que diz respeito a pagamentos. Rony decidiu retirar a ação, não está mais cobrando esses 55 milhões de reais do Galo e vai continuar no clube. Já que falei sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma informação importante. Nessa terça-feira, a diretoria alvinegra enfim acertou a data para o pagamento do prêmio do Campeonato Paulista, que segue pendente. Serão feitos pagamentos em 3 parcelas, a primeira delas a partir de 25 de julho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade, que havia chegado em abril.
Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de R$80 mil em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses R$80 mil num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de R$3 mil. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar 2, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante.
os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado. Ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saída de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Só para arrematar em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.